Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer dicas de leitura e interpretação de texto para vocês conseguirem arrasar na hora da prova. Bem, mas antes de trazer as dicas, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma dica para a gente exercitar o nosso cérebro. Sim, uma dica direto das neurociências. Pessoal, os estudos, né, têm mostrado o quanto a escrita à mão ela é importante e beneficia o nosso cérebro, certo? Esta reportagem aqui eu tirei da BBC News Brasil, né, então vocês podem consultar lá, ler toda a reportagem, porque é bem legal e bem importante. Mas eu trouxe um trechinho aqui, né. A neurocientista Cláudia Aguirre, que mora na Califórnia, diz que mais e mais pesquisas sustentam a ideia de que escrever letras em cursivo, especialmente em comparação com digitar, ativa caminhos neurais específicos que facilitam e otimizam o aprendizado e o desenvolvimento da linguagem. Olha só que interessante, pessoal. A gente precisa, mais do que urgente, voltar a escrever à mão. Eu sei que com a tecnologia, com a internet, com o celular, com a nossa rotina extremamente agitada, nós não temos mais tempo, né, para escrever à mão. É muito mais simples digitar ou até mesmo falar ali, né, e os programas automaticamente escrevem. Mas, pessoal, está comprovado pelos estudos que a escrita à mão ela é necessária para o nosso aprendizado. Certo? Por que eu trouxe essa dica aqui da neurociência? Porque nós precisamos resgatar a escrita, né. E como nós vamos falar em leitura e interpretação de textos, vocês vão ver que tem tudo a ver com escrita também. Mas agora bora lá, vamos para as dicas, né. Então olha só pessoal, essas dicas aqui são específicas para quem vai fazer algum concurso público, Enem, vestibular, mas também pode ser usada aí para as provas, né, do dia a dia, seja no ensino médio, na graduação, enfim. O que nós precisamos fazer, né, pessoal? Então, antes de ler o texto, certo? Primeiro nós vamos ler as perguntas, ok? No momento que nós lemos as perguntas, o nosso cérebro já vai direcionar a nossa atenção para o que realmente importa, certo? Então, lendo as perguntas, a gente já vai saber o que nós precisamos tirar deste texto ali que realmente vai nos importar. Bem, o segundo passo é identificar o gênero textual. Será que é uma propaganda? É uma notícia? É uma receita? É uma tirinha? É uma crônica? Certo? Por que nós precisamos identificar o gênero? Porque dependendo do gênero textual, nós vamos descobrir o objetivo deste texto, né? Se for uma notícia, por exemplo, será informar, né? Se for uma propaganda, convencer, certo? Então é extremamente importante nós identificarmos o gênero textual. Durante a nossa leitura, nós vamos grifar palavras-chave. Sim, o nosso texto na nossa avaliação deve ficar bem rabiscado, isso faz parte do processo. Então utilizem ali as canetas, né, dependendo da prova, a gente tem direito a usar só a caneta preta, que seja caneta preta, né? O que nós vamos grifar ali de importante então? Os verbos, nomes, conectivos, né, dados estatísticos ou expressões que indicam opinião, certo? Nós vamos grifar tudo o que for importante ali. Já vou dar um spoiler para vocês, depois, mais tarde, a gente vai ver isso. Mas se der, né, já escrevam ali do lado deste parágrafo que vocês leram, uma palavra-chave ou uma frase que já resuma a ideia daquele primeiro parágrafo, do segundo parágrafo, enfim, de cada parágrafo, certo? Observe o título e subtítulo. Eles costumam antecipar a ideia principal. Então, se a gente analisar ali o título e o subtítulo, a gente já consegue identificar ali o tema, né, o assunto do nosso texto. Preste atenção nos conectivos, muitíssimo importante, né? Porque aquele mas, aquele portanto, aquele embora, contudo, porque, mas, pois, né? Ou repetido, eu falei o mas, tudo certo. O que eles vão mostrar? Eles vão mostrar se o meu autor está trazendo uma ideia de oposição, de contraste, certo? De consequência, conclusão, ok? Então, os conectivos são mega importantes também. Leia devagar e com atenção. Mesmo que o texto seja simples, muitas questões estão nas entrelinhas. Atenção, pessoal, muita atenção ao ler o texto, né? Se precisar, retoma, né? Ah, leu uma frase e não entendeu, volta nela, lê de novo, né? E tenta entender.
ok? Tome cuidado com o tom. O autor pode usar ironia, crítica ou elogio de forma sutil, então prestem atenção no tom que o autor está usando. Após a leitura, resuma mentalmente ou em poucas palavras o que o texto quis dizer. Lembram do spoiler? Então, aqui está, né? Se vocês já sublinharam lá os verbos, os nomes, enfim, as ideias principais, agora resta fazer um resumo. Esse resumo pode ser mentalmente ou um escrito. Eu, particularmente, prefiro escrever, certo? Meu cérebro memoriza muito mais. Pergunte a si mesmo: o autor é a favor ou contra o que está sendo dito? Ok? Não traga suas opiniões para a resposta, a menos que a pergunta peça. Baseie-se no texto. Então, as respostas, pessoal, elas têm que ser embasadas no texto, tá? Não tragam as opiniões de vocês aqui, a não ser que a questão peça, né, a opinião de vocês. Se não, né, caso contrário, o que está no texto. Se não entender uma palavra, tente deduzir pelo contexto. Não pare a leitura por isso. Geralmente eles trazem, pessoal, um vocabulário que nós não estamos acostumados a usar no nosso dia a dia, né? E geralmente é esta palavra que eles vão colocar lá numa questão. Tentem deduzir, se vocês não conseguem, né, não lembram do significado, não conhecem, tentem deduzir pelo contexto, ok? Cuidado com as pegadinhas, né? O famoso pega-ratão. Respostas muito certinhas podem distorcer o sentido do texto. Então, prestem bem atenção aqui nessas respostas muito certinhas, né? E aqui dicas para as provas objetivas. Nunca responda só pelo senso comum. De novo, né, pessoal? A resposta certa, ela precisa estar sustentada no texto, ok? Leia todas as alternativas com calma, mesmo que a primeira pareça correta. Muitas vezes uma vírgula, certo? Um sinal de pontuação muda todo o sentido, uma preposição, uma palavra ali muda todo o sentido da minha questão, da minha alternativa, certo? Cuidado com palavras como sempre, nunca, exclusivamente. Essas palavras, elas são absolutas demais e elas costumam aparecer ali nas alternativas erradas. E para praticar melhor, nada melhor do que ler gêneros variados, notícias, crônicas, tirinhas, artigos de opinião, receitas, infográficos. Ah, professora Emily, mas eu não tenho tempo. Pessoal, de 2 a 5 minutos que vocês separem por dia, né? Separem 5 minutinhos do dia de vocês e pensem lá, hoje eu vou ler uma crônica. Encontrem lá uma crônica, pesquisem uma crônica, façam a leitura, façam as anotações, certo? Ah, hoje eu vou ler um artigo de opinião, pesquisem lá um artigo de opinião. Nada melhor do que a prática, pessoal. A gente precisa ler, a gente precisa escrever para melhorar, certo? Monte um caderno de palavras novas, com seus significados em contextos. Então, assim, como eles costumam usar muitas palavras que nós não estamos acostumados a usar no nosso dia a dia, a melhor coisa que tem é ler o texto, encontrou uma palavra que você não conhece, pesquisa lá o significado dela e escreve frases com ela, né? Insere essa palavra dentro de um contexto, ok? E tem esse caderninho. Vamos praticar a escrita aí para o nosso cérebro ficar a milhão, né? E treine com provas anteriores, né? Isso vai melhorar o tempo, o foco e a percepção dos padrões de questão. Então, por exemplo, eu vou fazer o Enem no final do ano. Já baixa aí as provas do Enem do ano passado, faz com calma, confere o gabarito, analisa as que vocês erraram, pesquisem o porquê que vocês erraram. Ah, eu quero fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Perfeito, pesquisa lá provas de concursos da Polícia Rodoviária Federal anteriores, façam as provas, analisem as questões que vocês erraram, certo? Esse é o caminho. Esse é o caminho, é muita leitura, muito estudo e muita prática. Bem, pessoal, as dicas que eu tinha para trazer para vocês são essas. Espero ter ajudado, né, que vocês consigam aí fazer a prova de vocês com mais calma. E até a próxima!